Graça e paz, meu irmão, gratidão dou a Deus. E a nossa meditação hoje, 5 de abril de 2025, seguirá pelo livro de Neemias, capítulo 5, versículo 19. Nele encontramos o seguinte relato: Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Vemos aqui que o Neemias, O Neemias, ele está numa oração para o Senhor e pede para que o Senhor, aquele que não esquece de nada, mesmo tendo jogado os nossos pecados no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, é interessante, né? O Senhor não esquece de nada e ainda assim a sua palavra diz que ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Interessante, porque a misericórdia de Deus para com a gente ela é muito grande. Então ele faz essa, vamos dizer assim, essa permissão sem fugir daquilo que é a sua essência, porque tudo ele sabe, ele não esquece de nada, essa é a essência. Interessante, legal isso aí, né? A gente já fica conflituoso e dizendo assim, nossa, esse negócio de palavra do Senhor, esse negócio de Bíblia é muito difícil, né? Às vezes quando a gente fala isso é porque o coração ele fica confuso, mas por vezes a gente fala também, é apenas em admiração, em saber que a palavra do Senhor realmente é muito forte, muito impactante. Então temos sim um chamado, um pedido de Neemias durante uma oração ao seu Deus, pedindo para que o Senhor, para que o Deus, o Senhor dos Exércitos, ele possa lembrar do servo Neemias. E Neemias diz assim, lembra-te para bem, ou seja, lembra-te de modo que isso chegue até ti, Senhor, como algo bom, como algo que possa ser, vamos dizer assim, favorável à minha, vamos dizer assim, à minha presença, na tua presença, a minha chegada na tua presença. Que isso pese na balança ao meu favor. Ele diz assim, de tudo quanto fiz este povo, ou seja, que as ações de Neemias para com aquele povo fossem consideradas como algo do próprio Deus para com o povo. E aí, qual o cenário? O que estava acontecendo? Quando você vem no capítulo 5, quando o capítulo 5 de Neemias, logo no versículo 1 tem assim, foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Então a gente observa que ele chama de povo e de suas mulheres. Então ele dando a entender que o povo representa os homens judeus e das mulheres desses homens, contra quem? Contra o próprio povo judeu. Ou seja, nós temos aqui uma inquietação, uma angústia de alguém que é judeu contra o judeu. É como se nós estivéssemos dentro da nossa casa contra o pai, contra o filho, contra o filho, contra o pai, a mãe, contra o filho, a esposa, contra o marido. Ou seja, é um conflito interno. É algo que está causando angústia, que está causando sofrimento. É muito semelhante, às vezes, ao que a gente vive dentro das nossas casas. Então, esse é o cenário. E o que acontecia? Acontecia que, devido à desolação, devido à fome, devido a alguma situação em que eles passaram, algumas pessoas privilegiadas, algumas pessoas mais ricas, elas tiveram como enfrentar aquele sofrimento. E o que acontece? E o próprio povo estava envolvido, então, no batalha, na construção das muralhas, dos muros de Jerusalém. Então, a gente tem, durante todo esse processo, em que o povo que deveria estar buscando, então, por exemplo, produzir alimentos, já que havia uma escassez, uma pobreza, eles estão envolvidos na obra do Senhor, e pior ainda, era que aqueles mais ricos, que conseguiam ter celeiros um pouco mais abastados, eles estavam explorando o seu próprio povo, confrontando, por exemplo, com o princípio da própria lei, da lei mosaica. E nós vemos que esse povo, quando a gente vai passeando pelos versículos, esse povo, eles não têm o que comer porque praticamente não tem, já não tem o que implantar. Por quê? Eles não têm o que implantar por quê? Porque eles não têm mais terras, e as terras elas foram dadas em pagamentos, eles não têm mais dinheiro, e todo o dinheiro que eles têm, eles não têm mais dinheiro, os tributos são pesados sobre eles, e os tributos, para serem pagos, eles também estão pegando dinheiro emprestado. Nós estamos então vendo um povo nesse estado, vivendo sobre os açoites de parte do seu povo mais abastado, que praticam usura, que praticam a falta do amor. E quanto à usura, por exemplo, quando você vai, por exemplo, no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 22, vamos dar uma olhada no capítulo de Êxodo. Capítulo 22, versículo 25, diz assim, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe imporás usura. E nós temos aqui dentro do cenário que nessa vida de necessidade, nessa vida de privação, em que o povo pobre ele é obrigado a entregar suas terras, entregar suas vinhas, a pegar dinheiro emprestado, a entregar os seus filhos para servirem como escravo, assim como está escrito lá no versículo 5, que diz assim, agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como filhos seus, como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para sermos servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos.
e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Esse versículo 5, ele faz um resumo geral do que está acontecendo. É escravidão, é usura, é pobreza, é fome, é tudo isso. E principalmente, homens poderosos que estão se aproveitando dessa carnificina e estão praticando, e são judeus, e estão negando a sua própria essência, ou seja, não estão temendo o próprio Senhor. E aí, Neemias, ao tomar conhecimento disso, ao haver tanta lamentação, tanto choro, tanta angústia, ele se propõe no seu coração a buscar uma solução a isso. E a solução que ele dá, ele reúne o povo, reúne os nobres, reúne os magistrados e alerta, ele diz assim, quando você vai lá no versículo 7, lá uma parte dele diz assim, usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Ou seja, senhores, vocês estão praticando usura, vocês estão humilhando o nosso povo. E isso é contra a lei do Senhor, isso é contra o amor de Deus, isso é contra os mandamentos. E ele vai explicando tudo isso, e ele vai confrontando essas autoridades na frente do próprio povo. Lá no versículo 8 ele diz assim, disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderiam os vossos irmãos, ou vendeciam a nós? Então se calaram, não acharam o que responder. Se a própria palavra orienta que o irmão, que o judeu que tivesse posse, ele deveria resgatar o judeu que fosse escravo na mão, que foi obrigado a servir para um estrangeiro, como é que pode agora o próprio judeu estar escravizando o seu povo, está empobrecendo o seu povo? Aquilo serviria como vergonha. E aí nos dá uma grande lição. Se a gente parar para olhar dentro das nossas igrejas, ou dentro da nossa comunidade cristã, dentro do mundo cristão, isso é um problema muito sério, porque envolve os nossos recursos, o nosso dinheiro. E quando se fala em envolver recursos, fala em envolver em dinheiro, parece que o coração das pessoas se tornam duras, porque as pessoas não estão dentro de uma forma normal, principalmente aquelas que não têm o dom, que não receberam o dom, né, de serem, vamos dizer assim, de serem ofertantes, de serem generosas. Elas querem as posses e as riquezas para si. E com isso, por vezes, a gente olha dentro das igrejas diversas pessoas muito necessitadas, e a própria igreja como instituição, né, através da sua liderança, não consegue alcançar, porque às vezes a própria igreja está trabalhando muito mais para a ornamentação do templo, pelo desenvolvimento de vários projetos que ele entende de evangelizações, que projetos que, por sua vez, só chegam à satisfação dos nossos prazeres, né, que são passeios, que são churrascos, que são, vamos dizer assim, pequenos momentos que eles são, vamos dizer assim, trabalhados como se fosse um momento para o Senhor, mas que são momentos para mostrar que a vida cristã não é uma vida entediosa, então que ela também pode ter muita alegria no sentido de diversão parecida com aquilo que o mundo oferece. E a gente vê então que essas pessoas, então na nossa vida prática das igrejas, elas acabam não sendo caridosas, não sendo generosas, não sendo doadoras, ofertantes, não têm amor pelo seu próximo. E aqui, necessariamente, é um pouco disso, ou seja, a gente vai vendendo um testemunho de cristão que aquele que está aqui do lado de fora, ele tem dificuldade de olhar para Cristo, de encontrar Cristo. Agora, a gente olhando a comunidade como todo, aquela comunidade que chamamos de igreja, porque não há amor, não há esse cuidado. Dentro das nossas igrejas, assim como não havia esse cuidado, essa percepção. Mas Deus, ele é bondoso, porque a partir desse momento que Neemias coloca isso à disposição, aqueles homens ricos, aquelas autoridades, elas, dentro da bênção do Senhor, dentro da permissão, o que elas fazem? Elas vão lá e eles aceitam os seus pecados, aceitam os seus erros, reconhecem as suas fragilidades e se colocam à disposição e se assumem o compromisso, não se colocam à disposição, mas eles assumem o compromisso de restituir aqueles pobres, aqueles que têm sido tomados, restituir terras, restituir olivas, deixar de cobrar os juros e as dívidas. E isso é iniciado inicialmente com o próprio Neemias. O próprio Neemias, ele lá no versículo 10, quando ele diz assim, também eu e meus irmãos e meus moços, a juro lhe tenho dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Ou seja, ele diz assim, deixamos de cobrar isso. Não é justo que façamos isso com o nosso povo. Não é justo que continuemos a açoitá-lo, a humilhá-los dessa forma, negando o próprio amor de Deus, ou seja, confrontando ou não tendo temor ao próprio Senhor. Então, esse ato de Neemias, ele estimula os demais a também fazer o mesmo, que assim, vamos dizer assim, assumir esse compromisso. E por fim, de forma a selar isso, de forma a confirmar verdadeiramente que ali irá arrependimento, ali irá mudança, ali agora aqueles homens olharão para os seus irmãos judeus nesse estado de uma forma mais amorosa. Lá no versículo 13 é dito, também o meu regaço sacudi, que é a faixa que ele trazendo foi, e diz, assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. E o bom de tudo isso é que, para confirmar, para, vamos dizer assim, deixar aqueles homens que eles não poderiam estar falando aqui da boca para fora,
ele fecha como se fosse assinatura contratual, tirando a sua faixa ali, o seu regaço, ele sacode, dizendo assim, ó, todo aquele que não cumprir a sua palavra, que mentir aqui, que estiver enganando o povo, ele será sacudido, ele será expulso desse povo, ficará pobre e necessitado, porque o Senhor assim o fará. E aí todos eles, para realmente, com o Espírito confirmando que aquilo era verdadeiro, eles dizem amém, e todo o povo louva ao Senhor, ou seja, trazendo alegria, trazendo glorificação ao nome do Senhor. Isso é maravilhoso. E aí Neemias, quando a gente vai continuando no processo, a partir ali do 14, ele vai vendo que aí ele pratica toda a generosidade, porque ele coloca na sua casa vários homens, vários necessitados, alimentando e colhendo e deixando de exigir o tributo, deixando de, vamos dizer assim, exercer o direito de ser servido e de receber daquele povo como governador, mas sim usando o fruto do seu trabalho e das suas próprias posses. Neemias, então ele dá uma demonstração de um governo que não está preocupado em explorar o seu povo. E ele próprio diz isso, né? Porque muitos são os que passaram antes de mim e que tinham direito, mas dentro desse direito eles acabaram explorando. E a gente vê aqui claramente, uma coisa interessante, é que mesmo na fome, mesmo na assolação, os tributos eles não deixam de ser cobrados. Mas Neemias, ele alimentava o povo e de 10 em 10 dias ele trazia muito mais. E o pão que ele deveria receber como direito de governador, ele não usava a servidão desse povo para poder explorá-lo. E aí é que Neemias vai e diz aquilo que nós dissemos, conforme está no versículo 19. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Que maravilha, né? Então que as nossas ações possam ser lembradas por Deus, que o nosso trabalho na sua obra, que a nossa devoção, que o nosso cuidado com o nosso próximo, o nosso amor, né? Que o nosso coração generoso, que o nosso sentimento de caridade, que o nosso desejo de ofertar na obra e cuidar dos irmãos, cuidar das necessidades dos irmãos, possa ser lembrado pelo Senhor, porque isso deve estar dentro da gente, deve ser a essência do amor de Deus na nossa vida, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso nesse dia, nesse sábado abençoado, e que Deus possa te cuidar, meu irmão.